Fala pessoal, tudo beleza? Como vocês estão? Hoje é o dia aí 4/7 e gostaria aqui de fazer alguns apontamentos acerca do que rolou essa semana, mas bem encurtado. Acredito que a gente possa estar falando aí sobre o principal driver aí, o principal motivador aí do mercado, que foi o NFP, o payroll, né? E a gente, né, acabou aí fazendo um vídeo exatamente falando sobre isso, e foi bastante interessante aí esse payroll também, né? E acabou assim tendo uma leitura bastante dovish, mas aí a gente vai comentar, né? Assim, internacionalmente, esse foi o principal driver, né? O que aconteceu aí nesse payroll, né? Se a gente puder estar comentando sobre ele. Aconteceu o seguinte, como eu falei para vocês aí no vídeo, no último vídeo que a gente acabou postando, nós tínhamos aí 3 cenários, né? Que a gente pudesse estar destacando para vocês com relação ao NFP, de fato, né, só o número do change aí, né, do NFP. Só que aí eu até falei para vocês, né, que tinha esse componente aqui, né, de média de horas trabalhadas, né, ganho médio por hora, que isso aqui, para a própria leitura, isso atribui uma evidência sobre a questão de inflação nos Estados Unidos, tá? Com relação a essa questão inflacionária aí de salário, porque é um componente, né? O quanto você ganha, né? O ganho médio por hora é um componente aí que a gente pode atribuir um cenário de um componente inflacionário no próprio relatório, certo? E aqui houve esse tipo de leitura, né? Veio abaixo, né, das expectativas aqui, abaixo, né? Esse aqui é o que a gente pode falar que é o consenso, e esse no campo da esquerda aqui é o resultado atual. Então, nós tivemos aí um componente aí de salário, né, abaixo do esperado. E para finalizar essa questão do relatório, nós tivemos também a leitura da taxa de desemprego, né? Lógico, tivemos aqui também a leitura de taxa de participação, que veio em linha, assim, o Fed acaba olhando para isso, mas nós tivemos também uma taxa de desemprego que veio a mais do que o próprio consenso também, né? O mercado estava esperando aí uma taxa de desemprego menor, então o que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma taxa de desemprego maior, né? Aí a gente não vai entrar no mérito de tudo o que significa isso, mas a questão do componente inflacionário do salário médio por hora, dos ganhos médios por hora trabalhado veio inferior. Apesar de nós termos aqui no relatório de emprego que de 850K veio a mais. Então, o que significa isso? Isso foi o motivador do mercado ter uma resposta dovish para esse relatório, né? Então, eu digo para vocês, vamos imaginar aqui, se nós estivéssemos num ambiente onde esses componentes aqui de ganho médio por hora e salário médio por hora vier, né, e aí o componente também de média de horas trabalhadas, obviamente, ele viesse acima das expectativas, sem dúvida alguma, o mercado ele iria ter um outro tipo de movimentação, isso é fato, tá? Mas nesse aspecto, nesse momento, nós tivemos aí uma leitura abaixo, né? Uma leitura abaixo aqui do consenso. Isso ocasionou aí uma leitura aí bastante dovish do próprio mercado, tá? E sempre aquela mesma pergunta, né? Qual seria a expectativa do Fed diante do evento aqui, do componente inflacionário que veio abaixo? Se a gente puder atrelar emprego com relação inflacionária ali, né? A inflação de salário, obviamente, nós temos aqui um motivador de uma resposta do Fed até então dovish, ok?
Então, esse foi o impulsionador do mercado, né? Na sexta-feira, a gente pode ver até aqui a yield, né? A gente tem os T-notes de 10 anos aqui acima, tá? Títulos do governo norte-americano, 10 anos, a yield dele, né? Dá para ver até a taxa em que ele está trabalhando. Então, a gente pode ver que às 9h30 nós tivemos um spike aqui na yield, né? Foi até aquela movimentação, eu vou até trazer aqui para vocês, teve um spike e depois ele voltou, né? Voltou bastante, ele chegou aqui próximo de 1,4350 aqui, né? Se a gente pode fazer, e aí ele começou a trabalhar e voltou, tendo aquela própria leitura dovish mesmo, beleza? O de 30 anos também, então a gente teve um movimento muito interessante na curva, né? Um pedaço da curva que a gente puder considerar, norte-americana. Isso foi muito importante. Isso impulsionou o mercado inteiro, né? E é óbvio, né? Se a gente tem um componente, uma leitura dovish do próprio mercado, né? Bolsa, consequentemente, iria muito bem. E foi, né? O S&P, com essa leitura dovish. Esse aqui foi o momento da leitura, né? Foi aqui. Deixa eu só ampliar um pouco aqui para gente. Aqui, esse aqui foi o momento da leitura, né? Foi 12h30, isso aí mesmo, esse foi o momento da leitura e bolsa só teve a valorização, leitura dovish. Se fosse hawkish, né, ia ter um movimento baixista. E o dólar, a mesma coisa, né? Ele respondeu aquele primeiro momento da própria yield, né? Ele respondeu aquele movimento da própria yield e teve, né, uma leitura dovish, um movimento dovish, né? Um cenário aí de risk-on, se a gente puder dizer até generalizado. E o mercado de dólar acabou perdendo espaço aqui até fechar aí na casa dos 92 aqui no próprio CFD. Então essa foi a leitura. O nosso dólar foi um pouco diferente. Esse aqui é um outro assunto que eu quero falar para vocês. Inicialmente, a gente pode ver que ele teve uma leitura, né, de valorização do real, né? A gente pode ver aqui que ele valorizou que o real. Só que nesse momento aqui, aí é o aspecto do câmbio, né? Porque uma hora o câmbio vai estar olhando para uma coisa, outra hora vai estar olhando para outra, ainda mais quando se trata de emergente, mas é legal de a gente observar e operar isso, é muito bom, tá? Muitos não gostam de volatilidade, mas na minha humilde opinião, isso aqui é opinião minha, tá? Acredito que o trader, especulador, o que você quer que chame, né? Ele precisa de volatilidade, sim, tá? Eu acho interessante. Eu acho muito interessante para mim, na minha opinião. Quanto mais volátil, melhor, tá? Eu interpreto a volatilidade como mais oportunidade, tá? Então, assim, volatilidade, oportunidade, tá? Então, acho muito interessante, né? Ainda mais quando a gente se trata do giro mesmo, do day trade, tá? Então, muito legal, tá? Teve essa movimentação aqui do próprio NFP, mas depois ele estava olhando para outra coisa. E o que ele estava olhando? Já vou entrar nesse mérito aqui sobre o final de semestre legislativo e vou falar um pouco da CPI, tá? Como uma tempestade perfeita que surgiu aí. Mas esse momento foi o momento da PGR, tá? Foi até essa notificação aqui que eu trago para vocês, né? Da Rosa Riscala aqui, que foi sobre a decisão do PGR em concordar com o inquérito contra o presidente Bolsonaro assim, apurando, né, uma possível prática do tipo penal de prevaricação, ok? Obviamente, né, o mercado, ele acabou não gostando disso, né? E acabou o mercado pedindo mais prêmio, né? E aí quando a gente fala assim que o mercado ele pede mais prêmio, né? O dólar, ele tem que, né? Obviamente, necessariamente ele trabalha em outra escala. Então é muito importante observar nível de preço. O mercado aqui ele estava trabalhando na região de R$ 5 aqui, né? E obviamente quando exige-se mais prêmio, o mercado ele trabalha em um outro nível, tanto o mercado de juros, né, que eu nem trouxe aqui, né, para não ficar muito grande esse vídeo, como o mercado de câmbio. Então eu trouxe aqui o câmbio porque a maioria das pessoas acaba olhando para ele, mas o mercado de juros é muito interessante também. No entanto, a gente tem aqui, né, o mercado ele não gostando muito desse ambiente conturbado, puramente político, tá, pessoal? Puramente político, que fez com que
os investidores eles olhassem para essa informação com um certo tipo de exigência de maior prêmio. Então, beleza. Sabendo disso, né, isso aqui foi mais uma, como vamos dizer assim, uma ponta de lança aqui do que aconteceu. Vocês podem observar que eu trouxe aqui também o índice futuro, tá? No gráfico aqui de 60 minutos, você pode ver que o mercado, ele, né, dólar e índice andando do mesmo lado, óbvio, né? Porque é até um bordão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas a gente pode observar isso aqui no mercado de índice futuro, né? Na leitura do NFP, o mercado aqui de bolsa também ganhou espaço, beleza? Mas outra coisa, né? Eu gosto aqui e vou falar para vocês, que talvez muitos não saibam do que possa estar acontecendo, é sobre essa questão do próprio cenário político, que eu acabo tendo um pouco mais de técnica para falar sobre isso, até por conta da minha formação. Mas o que basicamente está acontecendo, né? A gente viu ali o início de uma CPI, né? Quando ela surgiu, meio que, né, ficou meio que naquele papo ali dos times que estavam defendendo quem estava a favor, quem estava trabalhando, quem estava usando máscara, né? Aquele time ali da galera de vacinação, na galera da vacinata, a galera que usa máscara, a galera que estava trabalhando em favor disso, e a outra galera que estava defendendo a cloroquina, que não estava usando máscara, enfim. Então ficou ali no início dessa CPI, começou com esse aspecto ali para divisão, né? Para quem estava fazendo isso ou aquilo. Beleza. Né? Começou com isso. E a CPI vai, né? Ela passa-se um tempo e posteriormente surge-se, né? A partir disso, quando apareceu aí na semana passada, não lembro a data, mas começou a se desdobrar daí algo a mais da CPI. Quando começou aí o deputado Luiz Miranda, ele começou aí a vir a público, né, dizer que sofreu algum tipo de pressão numa negociação, e aí depois apareceu, eles não vão entrar nem no mérito da questão, mas suposta prática aí de corrupção aí com relação à vacina, né? E aí sobre aquela negociação dos 400 milhões de dólares da Covaxin, e a partir disso, né, a CPI ela toma um outro corpo para a tempestade perfeita contra, né, não contra, mas acabando dificultando os planos aí para 2022 para o próprio presidente. E atende também acaba atrapalhando um pouco a agenda de reformas. Um pouco não, atrapalha bastante. Vamos lá, porque tem essa tempestade perfeita aí. Como vocês sabem, ano que vem a gente vai ter, vai ser época de eleições, mas sobre a questão política, até dos próprios investidores, né? E aí já vou chegar lá qual foi essa resposta dos investidores, mas já estão olhando para 2022, ok, né? No cenário político. E o presidente, ele tem, né? Ele se elegeu, obviamente, e ele teve algumas promessas. Uma delas, que a gente está vivendo agora, é a questão da reforma tributária, que na época, se eu não me engano, ele prometeu uma ampliação da extensão da isenção em torno de 5K, né, de quem recebia até 5K, mas acabou hoje ficando em 2.500, né, por enquanto. Mas isso aí ele acabou prometendo mesmo, tá? Isso aqui foi dele. E a outra promessa que acaba surgindo agora, né, que também, obviamente, se acredito eu, isso aqui pode ser até uma opinião, mas para agora que veio o Lula aí, né, que pode estar vindo, na verdade, que acaba sendo o principal adversário dele politicamente dizendo, é a questão do Bolsa Família, né, porque aí o Lula ele acaba sendo conhecido como o senhor Bolsa Família, enfim. Então vamos lá, vamos colocar assim, nós temos aqui no cenário político hoje, né, no Senado a gente tem o Rodrigo Pacheco, que é um cara extremamente formal, um cara extremamente
de acordo com o ordenamento jurídico, se a gente puder qualificar ele dessa forma. A gente tem um Bolsonaro que ele é um pouco mais despojado, né, em suas declarações, ele é um cara mais aberto, assim, no sentido de filtro, de diálogo. E a gente tem ali o presidente da Câmara, né, dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que é ali mais próximo do presidente Bolsonaro. Então a gente tem essas três figuras ali, e do lado do presidente Bolsonaro a gente tem o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes. Beleza. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma agenda de reformas acontecendo aí, né? A administrativa, mas a gente não vai falar agora, e a tributária que está surgindo agora, certo? A reforma tributária, né? Ela veio aqui nas mãos aqui agora do presidente da Câmara, do Arthur Lira, uma forma de, não vou dizer pressão assim no sentido, mas foi uma forma de colocar um pouco de mídia, mas não vou falar mídia, mas colocar um pouco de assunto numa coisa que está bem conturbada, que é o próprio Senado. Então, vou colocar aqui uma reforma tributária. Essa reforma tributária, o próprio Paulo Guedes disse, né, que ela precisa de passar por um pouco de manejo, né, mas o Arthur Lira queria isso em mãos, tá? Queria isso em mãos para poder trabalhar com ela. Beleza. Então, a gente tem essa figura. Na Câmara dos Deputados, para o presidente Bolsonaro é um pouco mais tranquilo, porque para ele, né, ele tem aí 5 ministérios, né, e desses, dos deputados, né, na Câmara dos Deputados, nós temos 5 ministérios na mão, e no Senado a gente não tem nada. Então, nenhum ministério está nas mãos de senador, está tudo na mão de deputado. Então, uma passagem, um ambiente mais pacífico, a gente consegue ver do Bolsonaro diretamente para a Câmara, mas no Senado a gente não está vendo. Então, beleza, né? Já estamos construindo um raciocínio. Então, Arthur Lira, diante disso, ele quer colocar isso, né, quer adiantar essa reforma tributária, que ainda precisa de manejo. E lembrando, essa reforma, ela tem, né, 2 estágios. O primeiro foi a questão do PIS e COFINS, né, e agora é essa próxima questão que a gente está vendo, a ampliação da isenção, né, da alíquota do imposto de renda e do IRPJ aí, que, né, o próprio Paulo Guedes disse aí que vai haver uma diminuição de 5 basis points, aí no outro dia já falou que é 10 basis points, enfim. Então, é uma matéria da reforma tributária que precisa de passar por uma revisão, por um manejo, porque até o Stuhlberg lá da Verde Capital falou que do jeito que está não passa, enfim, e é até um assunto bom, né, que ele é um cara muito inteligente, e ali, assim, então essa reforma parece, né, agora parece que é consenso ali, né, entre até investidores, né, estrategistas, do jeito que está essa reforma, parece que ela não vai passar. E essa proposta, do jeito que chegou, não agradou o mercado financeiro, não agradou o setor agrícola, não agradou o setor imobiliário, então não agradou muitas cabeças ali do próprio sistema como um todo. Beleza? E aí, aqui a gente tem uma outra complicação. Por quê? Além da reforma tributária, né, que ela precisa de ser aprovada, vamos colocar assim, até o fim de agosto, porque daqui a 2 semanas a gente tem um recesso legislativo. Isso vai atrapalhar um pouco mais ainda. E no fim do mês, essa reforma, até o recesso legislativo, ela precisa ser aprovada, né? Porque ela já tem que ela futuramente vai ter que ir para a LDO. E além dessa reforma tributária, né, ela vai tirar um pouco da isenção da compensação, né, a extensão, né, da compensação para as pessoas físicas. Ela também vai utilizar como um arcabouço para poder, essa própria reforma, né, ela vai ter uma gordura para ser queimada, obviamente, né? Vai ter de outro lado, vai ter um tipo de compensação, e essa gordura vai custear um Bolsa Família mais turbinado, beleza? Então, essa reforma tributária, ela vai descontar, né? Vai ser turbinada pelo Bolsa Família, beleza? O Bolsa Família vai receber
uma turbinada, né, pela gordura aqui da própria reforma tributária, que soou como muito populista aí pelo próprio, como atitude do próprio presidente, enfim, do ministro da Economia. E esse Bolsa Família, ele precisa de ser aprovado, né, ele precisa ser aprovado esse ano, isso é fato, porque no ano que vem, como é época de eleição, o ordenamento jurídico pátrio, ele prevê que não há possibilidade de ter esse tipo de lei em épocas de eleição, ok? Então, a gente precisa o governo precisa de aprovar durante esse ano. É consenso de todos que, pelo que parece, em média, para ser aprovado isso tudo, né, demoraria uns 3 meses para ser aprovado. Então, se a gente colocar julho, agosto, setembro, então julho, né, a gente já está em julho, agosto, setembro, outubro, a gente pode colocar assim até novembro, esse ano está muito apertado para fazer esse tipo de reforma. A gente pode observar que parece que precisa ser aprovado agora até o final de julho, beleza? Junto já colocando recesso. Então, assim, é uma situação bem complexa, né? É uma situação bem complexa, porque a gente tem aí um fator tempo e o fator financeiro, né? De quanto que a gente vai mexer na gordura, como que essa conta vai fechar, que é bem importante de ser observado, tá? E a gente tem esse ambiente político aí de reforma tributária e Bolsa Família turbinado, beleza? Que parece que vai vir mesmo. Então, muito interessante esse aspecto. O mercado está olhando para isso, tá? E é uma coisa que a gente tem que acompanhar, porque a partir desse momento aí, que surgindo ali na CPI, né? A partir desse momento que houve, né, essa proposta aí da reforma tributária que saiu, o mercado de bolsas pode ver como que foi a resposta dele, que eu já trago aqui para vocês, né? A gente vinha aí num ambiente, cadê? Aqui começou, né? Começou junho, né? Teve aquela leitura de PIB e tudo mais, o mercado ele ficou consolidado aqui, tá? E assim que surgiu esse papo de reforma tributária, a gente vê que o mercado ele acaba tirando um pouco, né? Dessa alta toda aqui. A gente pode ver que voltamos aqui até antes da leitura do PIB, né? Da revisão para cima que teve da leitura do PIB, que foi nesse dia aqui. Me lembro muito bem. Foi nesse dia aqui que a gente teve a leitura do PIB. O mercado acabou voltando, né? A revisitar aqui essa região, que até num vídeo, né? Eu até falei sobre precisava de um evento, algo fundamentado, né? Para estar chegando a revisitar esse nível aqui do próprio PIB, tá? Enfim, essa reforma tributária do jeito que está, é óbvio que acaba tendo um desgosto muito grande, né? A gente pode ter aí do jeito que está, uma fuga de capital, porque acaba, além de a gente ter uma taxação aí que já desde 96 aí parou, agora estão querendo voltar de novo com essa questão de taxação de dividendos, né? Mas ok, mas essa questão do quanto, né? Essa questão do quanto, e para evitar algo que é proibido no ordenamento jurídico, que é bitributação, isso precisa ser considerado, porque se ficar ruim, se a proposta ela ficar ruim, obviamente, investidor, né? Ele vai sofrer com relação a isso. E é o que faz, né? Se a gente for considerar investidor e empresa, né? Muitas listadas em bolsa, a gente pode ver uma fuga aí, a gente pode ver um desinvestimento no próprio Brasil. Isso aqui já estou trazendo para vocês questão de movimentação aí já de médio prazo, beleza? Isso tende a sofrer mesmo, do jeito que está. Então, assim, talvez medidas populistas que a gente pode estar sofrendo aí, possa estar sendo prejudicada aqui no ambiente de bolsa, beleza? Então, é um assunto muito importante para a gente acompanhar, questão política, o mercado ele olha direto para isso, e a gente precisa de lei se informar, tá? E agora, para a próxima semana, pessoal, aí digo, né,
podem pesquisar mais, eu trouxe aqui bem, resumi muito para o vídeo não ficar muito grande, porque acaba que muita gente não vê se o vídeo ficar muito grande, mas busquem mais informações sobre isso, porque infelizmente eu não falei tudo, tá? Tem mais coisa aí para ser falada, tanto da CPI quanto da reforma tributária, do Bolsa Família, tem mais coisa para ser falada, obviamente, tá? Enfim, então vamos lá, para a próxima semana a gente tem reunião da OPEP na segunda-feira, mas segunda-feira a gente tem a Boletim Focus, né? Essa semana aí, segunda-feira, feriado, né? Lá nos Estados Unidos, 4 de julho hoje, né? Feriado lá, que estende até o dia 5, então vai ser bem tranquilo, tá? Terça-feira, pouca coisa, mas sempre lembrando do ambiente político, tá? Não estou trazendo aqui leitura de ambiente político, mas sim sobre agenda macro, beleza? Quarta-feira, a gente tem aí à noite, né? A ata do FOMC, beleza? Muito interessante, tá? Vamos olhar também para o PMI Caixin, lá da China, que a gente vai observar sobre isso. Quinta-feira, a gente tem o IPCA, Brasil, muito importante mesmo na quinta-feira, tá? Lembrando, né, pessoal, o próprio Banco Central, né, o BC, Banco Central Brasileiro, ele quer, né, fazer essa normalização aí, a Selic vindo para taxa neutra, controlar a inflação. Então, se a gente está falando de inflação, obviamente, né, o IPC nada mais é do que um indicador muito importante para a gente observar, para ver se realmente está acontecendo o que o Banco Central está almejando. Então, se ele está almejando, a leitura ela vai mostrar para a gente. E caso, né, a gente tiver essa flutuação, seja para cima, seja para baixo, oportunidade para a gente. Sexta-feira a gente tem aqui o G20, né? Isso aí já no âmbito internacional, ver se vai acontecer essa assinatura do imposto mínimo global, como um âmbito global mesmo, né? A gente vai ter também o relatório da política monetária do Fed, né? Vai falar sobre muita coisa, inclusive sobre inflação, beleza? Emprego também. É muito interessante a gente estar olhando para isso aqui na sexta-feira. E sexta-feira a gente tem também o IPC da China. Por que a gente olha muito para a China? Por causa de relação econômica não só com o Brasil, mas com o mundo todo, né? Então, o Brasil e os Estados Unidos, particularmente que a gente observa muito, a gente tem que olhar para a China também, tá? Sobre aspecto de economia, para ver se a gente vê aí esse abismo entre a inflação do produtor e a inflação do consumidor, que é o IPC, né? E o IPP, que é a inflação do produtor. Então, o PPI veio 9, né? Do último, ano a ano, e o YOY é ano a ano, tá? Contra 1,3, que é o IPC. Então, a gente está vendo um abismo muito grande, né? E isso tem influência do próprio governo, né? Do governo chinês, tá? Mas a gente quer ver esse tipo de abismo se está sendo continuado ou não, beleza? Porque até quando o produtor vai segurar essa inflação e não vai passar para o consumidor? Esse ambiente inflacionário que começa que pode, né, que chega para a China, obviamente, esse PPI está chegando para o produtor, tá? Quando ele faz quando ele importa, quando ele pede, né, quando ele está importando algum tipo de produto. Então está chegando e não está passando. Até quando isso vai ser considerado? Porque esse ambiente ele exporta também. Então até quando ele vai segurar isso aqui? Isso é muito importante da gente observar, porque isso pode estar impactando outras economias também. Beleza? Por isso que a gente olha muito para a China, tá? Parece que não, mas tem muita influência. Beleza? Então, foco aqui semanal muito rápido aqui para vocês. Então, lembrando, pessoal, CPI, reforma tributária e Bolsa Família, a tempestade perfeita, beleza? Muita tempestade perfeita. Vamos ver aí como é que vai ser esse desdobramento entre Bolsonaro e Pacheco, porque não são tão próximos, tá? Eles não são tão próximos, são figuras muito diferentes, não são figuras próximas. Vamos ver se vai ter alguma já pode considerar uma boa ação de algum para acabar aproximando isso aí, tá? Porque, obviamente, a reforma tributária ela vai depender do próprio Senado também. Então, não sei, vai ter algum ministério, vai ter uma reforma ministerial aí? Pode ser uma reforma ministerial do Bolsonaro para acabar colocando o ministério na mão de algum líder ali do Senado,
para poder fazer um bom gesto, para passar essa reforma tributária, que é importante para o Bolsonaro. Por quê? É uma forma, se ele, beleza, ele quer uma reforma tributária, vai colocar ali um Bolsa Família, né, vai turbinar esse Bolsa Família para crescer a popularidade dele, finalidade, né, gente, de crescer a popularidade dele para acabar um pouco a popularidade aqui, acabar não, né, mas para angariar votos aqui na questão do Bolsa Família, né, para ele poder ganhar a eleição. Ok, mas para isso vai precisar de passar do Senado. E vocês sabem, gente, é uma questão de articulação ali. Política, ela é assim. Então, vai acontecer isso aí? Vamos acompanhar, porque isso aqui é o que está acontecendo. O que eu estou passando é o que está acontecendo. Vamos ver se porque aí, além disso, gente, que eu não falei, a CPI ela trava, né? Além de a gente ter um recesso legislativo aí e a CPI acontecendo, ela trava. E essa prorrogação que ela teve do recesso, e aí a gente pode colocar nessa conta aí a PGR já fazendo esse inquérito, abrindo, né? Fazendo a queixa-crime, abrindo inquérito para investigar sobre a questão de prevaricação. E aí você tem o Paulo Guedes ali já colocando já trabalhando para adiantar essa reforma tributária para poder ser passado, né, para poder atingir aí a população. E aí você já, de novo, já falando sobre colocar essa questão do Bolsa Família para chegar até 2022 e já ter Bolsa Família e reforma tributária. Vai ter prazo? A gente não sabe, é o que a gente está acompanhando. Beleza? É o que a gente está acompanhando. E é o que lá em Brasília eles estão pensando nisso agora. E aí, como eu disse para vocês, uma reforma, ela passa pelo Congresso. O que é o Congresso? Câmara e Senado. Então, passa pela Câmara, tem que ir pelo Senado. Beleza? E aí, como é que vai chegar lá no Senado? Vai chegar assim? Né? Vai chegar dessa forma? Vai precisar de ter, obviamente, acredito, né? Alguma reforma ministerial aí para ter algum bom gesto aí. Vai ter que ter uma conversa entre Pacheco e Bolsonaro para ver se eles entram ali para poder chegar lá no Senado com celeridade. Beleza, pessoal? É basicamente isso. Vamos acompanhar, que está bem interessante. Isso dá drive para a gente. Beleza? Espero ter ajudado a todos.